noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós vamos começar fazendo uma pequena leitura. São dois evangelistas que vão fazer esse comentário sobre os vendilhões expulsos do templo. E aí a gente vai, ao longo disso daí, tentar entender essa passagem. Bom, vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum tecido pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia, fizeste dela um covil de ladrões? O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuraram por um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos capítulo 11, versículo 15 a 16. Bom, meus irmãos, eu tenho que fazer um pequeno comentário para a gente começar a entender esta passagem, que é uma passagem muito polêmica, dada a interpretação das ações de Cristo. Então, eu vou fazer uma pequena leitura para a gente começar a entender isso daí. A doutrina espírita não é estática. Ela está alicerçada nos 5 livros da codificação Pentateuco Kardeciano. Ela está alicerçada ali. A doutrina espírita, ela, mesmo tendo essa base, os seus, vamos dizer assim, os seus divulgadores, os seus praticantes, se permitem interpretar, se permitem pensar. Então, por isso que ela não é estática, certo? Quando vamos analisar as passagens do Cristo e suas parábolas, buscamos o contexto espiritual e as ações do Cristo, que os seus ensinamentos têm que estar de acordo com as passagens. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou tem que estar de acordo. Então, quem era todo amor, a base dos seus ensinamentos, o amor, pode agir com violência? Não. Né? E nessa passagem você vê que diz que Jesus chegou quebrando, já chegou na porta, enfim. Então, já não condiz muito com aquilo que Jesus passou pregando, né? E o que é para nós até hoje. Então já fica uma coisa um pouco, vamos dizer assim, um pouco estranha. Então, quando Jesus chega até aí, antes ele estava em Betânia, que é próximo. Eles vamos dizer assim, eles se instalavam ali em Betânia, que era próximo, e depois seguiram para Jerusalém. Em Jerusalém, primeiramente, no período da Páscoa, eles adentram em Jerusalém e são recebidos ovacionados pelo povo, tem aquela festa toda e tudo, e depois, logo em seguida, Jesus se dirige ao templo de Jerusalém. Quando Jesus chega no templo de Jerusalém, logo no comecinho diz que ele entra no templo e já entra quebrando tudo. Se a gente for lembrar de algumas parábolas, de algumas passagens, a gente nota que, primeiramente, o que Cristo fazia? Ele observava, vamos dizer, o óbvio da viúva. Ele observava ali no gasofilato a ação de todos que ali estavam, inclusive, boa noite, inclusive da viúva, ele chama os seus discípulos e ali ele dá o seu ensinamento. Ou seja, primeiramente Jesus observa e dá o seu ensinamento logo em seguida. Então, aqui diz que ele já chega quebrando tudo.
Então, isso daí já começa a ficar um pouco, vamos dizer assim, difícil de compreender, né? Por que Jesus chegaria quebrando tudo se ele não agia assim? E a gente tem que entender também que quando Jesus chega no templo de Jerusalém, não é a primeira vez que ele está ali. Jesus, ele vivia como os seus, os judeus. Ele, em criança, ele já tinha sido apresentado aquilo ali. Ele já conhecia as práticas que ali havia. Então, não tinha surpresa nenhuma para Cristo. Aí vocês vão me perguntar, então por que ele fez aquilo ali? Por que ele chegou lá e condenou aquela ação? Nos profetas do Antigo Testamento que eu pesquisei, nenhum fala que teria quebra-quebra. Fala que Jesus, um deles, expulsaria, certo? Agora, naquele período ali, como era o período da Páscoa, os zelotes, que eram um partido, era um grupo mais radical, estava ali. Tinha um partido, pessoas que eram contra o Império Romano, eles estavam por ali. Então, na hora que Jesus fala e faz o seu ensinamento baseado nos antigos profetas, dali para lá, aquela multidão pode ter se enraivecido. Alguém pode ter chutado uma coisa e depois que a confusão começa, pronto. Ninguém mais sabe onde para. Então, teve um quebra-quebra? Teve. Mas não foi que Cristo chegou lá e chegou com o pé na porta quebrando as coisas. Está dando para compreender isso, pessoal? Nós vamos ter que ir mais rápido hoje, que hoje nós vamos fazer uma viagem de 30 minutos que começa lá em Jerusalém e vai parar em Paris. Então, a gente tem que correr, senão não dá. Né? Senão daqui a pouco a hora certa começa e aí a gente não consegue. Então, vamos adiante. Então, acontece isso tudo aí. Teve quebra-quebra? Teve. Agora, Chico fala num dos seus livros, não, aliás, não é um dos livros do Chico, foram pessoas que escreveram ali a convivência, as conversas que tiveram com Chico, não era o nome dele, do livro? Depois você lembra. Chico é inesquecível. Diz que, com a indignação de Cristo, desprendeu-se dele da energia, que Cristo era como se fosse várias usinas hidrelétricas de energia, certo? Então, na indignação, era como se alguns raios saíssem, tá, em formas de chicote, ou de linhas, ou de que seja, e chegou verdadeiramente a atingir aquelas pessoas, né? E o único que fala, o único apóstolo que fala em chicote na mão de Cristo é João. Os outros não falam, dos 4 evangelistas. Enfim, então ele pode ter interpretado isso e aí criou-se isso. Mas não que Cristo chegou lá chicoteando ninguém, nem quebrando as coisas. Teve quebra-quebra? Teve. Então, vamos adiante. Então, começando no contexto que é o mais importante para nós, né? A gente fala do contexto, a gente fala da história, que aconteceu historicamente, e agora a gente vai falar do contexto espiritual e eu vou fazer uma pequena leitura. O templo como representação interior de nós, a interpretação espiritual segundo a doutrina espírita. O templo de Jerusalém simboliza o nosso interior, a casa mental, o psiquismo, lugar sagrado, espaço para oração, conexão com o divino e o nosso interior, onde mora o Espírito. Entendeu isso, pessoal? Aquele templo ali, a gente vai analisar o contexto espiritual segundo o Espiritismo. Então, aquele templo ali representaria a nós, certo? Então, vamos lá, vou ler de novo. O templo de Jerusalém simboliza o nosso interior, a casa mental, o psiquismo, o lugar sagrado, espaço para oração e conexão com o divino. É o nosso interior onde mora o Espírito. Então, a gente está vendo aqui que o templo seríamos nós. Vendilhões e as passagens. Todo o comércio representam as práticas e os desejos, os vícios materiais que se infiltram no nosso interior.
impedindo-nos de alcançar a paz, a elevação espiritual e a conexão com o divino. Ou seja, essas coisas que impedem a nossa evolução espiritual. Compreenderam a analogia que está sendo feita com relação a esta passagem do templo de Jerusalém, pessoal? E se não entender, a gente volta para explicar. Vamos lá. E, vamos lá. Purificação interior, purificação do templo de Jesus, atitude enérgica de Jesus. Vamos lá. Atitude enérgica de Jesus. Essa atitude seria para nós um exemplo para na hora que nós estivéssemos também com essas situações que vão nos filtrando, que vão iluminando, para a gente ter a ação, para a gente também desprender energia. Porque veja bem, você não deve criticar, certo? As pessoas. Você não deve falar mal das pessoas, mas você não pode compactuar com o mal. Uma crítica construtiva, ela é construtiva até o momento em que você expõe seu pensamento e o que o outro aceita, certo? E o outro aceita aquilo ali, ela é construtiva. Agora, se você fala alguma coisa com uma pessoa e ela não aceita aquilo ali, essa crítica, ela não é construtiva, porque ela tem que ser uma via de mão dupla. Porque a pessoa diz assim, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Na concepção dela, aquilo que ela vai dizer é o melhor para a outra. Mas essa crítica só, está dando para entender, pessoal? Essa crítica só se torna construtiva se o outro receber e dali em diante, está entendendo isso? Porque não adianta perder tempo. E não... Sim, vamos mais alto. Sim, Jesus estava corrigindo ele, mas aí eu vou chegar lá, porque você se antecipou. E o que ocorre? Então Jesus, quando ele condena toda essa prática, o que ele está fazendo? Ele está direcionando as pessoas. Aí, mais à frente, a gente vai ver se a crítica, se a ação, se a energia de Jesus foi construtiva ou não. Tá? Deu para entender isso? A gente vai ver se foi construtiva mais na frente, para eles. Tá? Eu não estou julgando as ações de Cristo, porque eu não tenho condição de envergadura moral para isso. Eu estou falando com relação a eles, que poderia ser até algum de nós aqui. Tá certo? Então vamos adiante. Me perdi aqui, vamos lá. Então, assim, vamos pensar o seguinte. Acontece toda essa situação no templo de Jerusalém. Cristo não tem tanto tempo assim para sua missão, certo? Tanto que ela, vamos dizer assim, ela foi, os apóstolos, o trabalho em si foram uma base de 3 anos mesmo. Então, é pouco tempo para as dificuldades do caminho que ele ia seguir, e é pouco tempo para as próprias, não para Cristo, mas para as próprias pessoas. Então, era algo difícil de ser feito. Então, esse local que Cristo está é um local complicado, vamos dizer assim. Porque ali, o templo de Jerusalém, para vocês terem uma ideia, tinha paredes que eram de ouro, tinha paredes que eram de mármore. Esse templo, ele era todo separado. Então, ele tinha um local para pessoas de uma certa importância, tinha um local para outras pessoas ou seja, ele era um local que as pessoas faziam negócio, que as pessoas faziam purificação. Ali existia os vendedores de pombo por pombo, porque quando ia se apresentar uma criança, se a pessoa tinha esquecido de levar o pombo, tinha uma pessoa para vender, ou seja, fazia parte daquela cultura. E este templo ali, ele tinha uma importância muito grande, Jesus sabia disso, e não foi fácil essa ação. Por isso, essa ação enérgica de Cristo. E lá, só para vocês terem ideia, em Jerusalém, próximo ali naquelas imediações do templo, você tinha depois ficou, bem mais na frente, ficou o Muro das Lamentações, que foi esse templo que foi destruído pelos romanos, tá?
acabou que os romanos destruíram aquilo tudo ali, ficou só o muro, que é o muro das lamentações, e até é uma coisa até interessante, porque todo aquele luxo, toda aquela riqueza foi abaixo, ficou o muro, que é um lugar sagrado para os judeus. Lá tem a igreja que é a igreja do Santo Sepulcro, onde eles dizem que está o túmulo de Cristo, que é de importância para os católicos, e tem a mesquita, que é a mesquita que eles acreditam, o islâmico acredita que foi de lá que Maomé começou a sua viagem astral. Então, ali é um local muito complicado até hoje. E naquele momento ali não foi fácil tudo aquilo. E como Cristo já tinha conhecimento daquilo tudo ali, esse momento vamos dizer assim, mais enérgico de Cristo, na minha concepção, é porque já vai se aproximando do momento em que ele vai deixar o plano físico. E também é um alerta, que eu acho que aí também está muito dentro disso daí, é um alerta para aquilo que foi acontecer depois com as religiões. O que aconteceu? Cristo estava condenando o quê? O comércio que era feito em nome da religião. Certo? Ele estava condenando isso, né? Vamos dizer assim. E o que aconteceu depois? Aconteceu que na Idade Média, a igreja, ela vendia. Eles vendiam espinho da coroa de espinho. Ele vendia um pedaço da cruz, enganação, né, das pessoas. Pedaço do manto de Nossa Senhora, enfim. Eles faziam. Então, aquela crítica que foi feita naquele momento, vamos dizer, não é crítica, né? Porque Cristo não era crítica. Aquele ensinamento que Cristo deu naquele momento, parece que não serviu muito. Porque o que aconteceu depois com as religiões foi isso aí. Inclusive, essa guerra que os romanos vão lá e destroem é justamente porque um conflito entre os judeus e os romanos. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as religiões continuaram fazendo. Depois, a Igreja Católica condenou isso daí, condenou essa prática, essa venda, né? Essa venda de indulto, né? A pessoa cometia um crime, chegava lá, a pessoa pagava, tinha pessoas que ganhavam até um diploma lá dizendo que não, tu está absolvido dos teus pecados. Então isso daí era uma coisa seríssima, que Cristo já sabia que poderia acontecer, porque estava no livre-arbítrio, mas ele já estava ali alertando, e acabou acontecendo dentro da Igreja Católica. Certo? Vamos adiante. Quando Jesus condena as práticas no templo, é um ensinamento para o futuro, para que não acontecesse o que aconteceu, né, mais à frente. Né? Mais à frente, bastante tempo à frente. Aquilo que as religiões exatamente fizeram, que as religiões acabaram fazendo depois. Principalmente na Idade Média, também chamada Idade das Trevas, né, com a Igreja Católica, certo? A venda de utensílios, já falei sobre isso. E aí foram feitos para Divaldo numa entrevista, né, com relação a uma série de coisas, e falando de religiosidade, uma série de coisas, e Divaldo diz que ele preferia um ateu com caráter do que um religioso hipócrita. E é verdade. Porque um ateu com caráter, automaticamente, as leis de Deus estão lá dentro, no âmago da sua consciência, ele vai agir através dessas leis. Por mais que ele diga que não acredita em Deus. Certo? Mas um religioso hipócrita, ele vai fazer justamente essas práticas aqui. Está dando para compreender isso, pessoal? Então vamos adiante. E aí acontece um fato interessante, que ao longo de toda essa caminhada das religiões, como foi se estruturando as religiões, antes de Lutero fazer
fazer a reforma protestante, né, criticar ali a prática da Igreja Católica, surgiu um personagem muito importante para todos nós, que é João Hus, ou Jan Hus. Surge este personagem ali. Ele era um padre reformista que já começava, antes de Lutero, fazer esse tipo de crítica, ter essa observação. Porque a simonia, que é a prática de você fazer isso, você vender, que até esse mago, Simão, o mago, ele quis comprar de Pedro, quando ele vê a mediunidade de Pedro, ele quer comprar a mediunidade de Pedro. Pedro, o apóstolo, tá? Ele vê e ele quer comprar. Aí, obviamente, Pedro não vende, porque não tinha nem como vender. E aí ficou conhecido Simonia por causa desse mago Simão. E justamente isso acontecia depois na igreja, e a igreja depois ela proibiu isso aí. Tudo bem que a igreja hoje ainda tem algumas práticas lá que envolvem a questão financeira, mas esse tipo de prática ali, ela condenou. E interessante que na Reforma Protestante, depois, algumas seitas, né, neopentecostais, né, pentecostais, elas acabam fazendo a chamada, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, eu busco aqui, peraí, que é a teologia da prosperidade. Eles fazem a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É isso aí. É você pagar justamente essas coisas. Quer dizer, foi feita essa confusão todinha e depois, no final das contas, os nossos irmãos protestantes acabam fazendo esse tipo de prática que hoje, tá? A Igreja Católica não mais, mas hoje eles fazem ainda. Então, voltando a esse John Hus, que é Jan Hus, ele começou antes de Martin Lutero, ele começou a bater de frente com isso aí, ele começou a criticar, ele começou a cobrar isso aí. Só que ele não tinha a proteção dos príncipes alemães, germânicos lá, como teve mais à frente Lutero. Eu não estou dizendo que Lutero não fez nada demais, não estou minimizando, não estou, mas eu estou dizendo que esse aqui ele não teve. O que aconteceu com ele? Queimaram ele vivo. Quando virou pó, jogaram a cinza dele jogaram a cinza dele onde? No rio, quando eu achar aqui, eu falo para vocês. Espalharam lá nesse rio as cinzas desse padre. Só que eles não contavam com uma coisa. Eles não contavam que não há um mal que se faça, que Deus não possa transformar ele em bem. Eles não contavam com a reencarnação. E aí o que acontece? Acontece que este padre aqui, Johannes, reencarna depois, bastante tempo depois de Martin Lutero, reencarna. Reencarna com que nome? Qual nome? Hipólite Leon Denizardi Rivail. Allan Kardec. Este padre aí, que foi queimado, tá? Depois ele encarna com este nome aí, de novo, irmão, fala o nome. Hipólite Leon Denizardi Rivail. Ele encarna com este aí. Só que aí ele descobre que numa vida bem antes, ele tinha sido Allan Kardec. E aí ele adota esse nome Allan Kardec também, porque para não atrapalhar, para que o seu nome, como ele era muito conhecido, como ele era uma pessoa de muito destaque ali em Paris, aquela sociedade ali, ele adota esse nome ali de Allan Kardec. E aí, o que ele faz? Ele faz a codificação da doutrina dos espíritos, esta aqui que estamos falando. Então, por isso que eu falei que ia tentar ir
agora nós já estamos em Paris, tá? Com Allan Kardec. E interessante, o que Allan Kardec faz? Quando ele se junta com essa sociedade, pessoas de destaque, até Dom Pedro II contribuía com essa sociedade os custos para o desenvolvimento da obra. Porque toda obra ela tem um custo financeiro. Olha só, a obra é de Deus, mas ela está no plano terreno. Por isso que Cristo tinha lá Judas como seu, vamos dizer assim, tesoureiro. Porque era Judas que organizava ali as finanças e tudo para eles fazerem, eles saíam de um deslocamento e tal. Então, isso sempre houve, sempre teve a questão do dinheiro. A questão do dinheiro, ela não tem como você separar a obra de caridade, a obra de assistência, sem o dinheiro. Tudo tem um custo. Tá certo, pessoal? Tudo tem um custo. Então, eles se reúnem. Só que ali eles se reúnem com pessoas verdadeiramente que para eles não tinham problema algum a questão financeira. E essas pessoas contribuíam. Porém, é colocado que, ali já se coloca como, vamos dizer assim, como uma questão fundamental que todos estes valores arrecadados, eles fossem para a obra ou para assistência ao próximo. Ninguém receberia por isso. Por exemplo, Chico não era pago pelos livros. Todas as psicografias, ele não recebia um centavo daquelas psicografias. Divaldo Franco, que recentemente se mudou de endereço, foi para o plano espiritual, tudo ali era convertido para a Mansão no Caminho, na Bahia. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês estão conseguindo fazer a associação dessa questão? Ou seja, então, aquilo que Cristo fez lá no Templo de Jerusalém, aquela intervenção enérgica, ela surtiu efeito. Foi construtivo. Por quê? Porque no decorrer desse caminho todinho, surge um padre que depois ele vai, uma outra encarnação, codificar a doutrina que tem como base isso, porque na doutrina espírita não tem essa prática. Estou errado ou estou certo, não, mano? Aí de graça receber. O que mais? Fala mais alguma coisa que eu te disse, para falar meio com Dá de graça que recebesse, o que mais? De graça receber. Essa é uma das bases dos fundamentos da doutrina espírita. Foi codificada por ela também. Então a gente tem que pensar que foi posto antes um Deus violento. Antes o Deus era violento, era um Deus cheio de capricho, né? Que ele escolhia um povo para cá, outro povo ele condenava, ele fazia guerras. E aí, o seu filho, vamos dizer assim, Jesus, não poderia ser muito diferente disso. Então, por isso que ficou essa polêmica com relação a algumas ações, principalmente dessa passagem aqui, que diz que Jesus quebrou tudo, que chicoteou, que fez isso, fez aquilo. Porque se acreditavam nisso. Mas, na visão espírita, um Deus amoroso, Pai acolhedor, Jesus é um irmão fraterno, guia e modelo. Totalmente diferente. Por isso que quando essas passagens que estão dentro do Evangelho, elas vêm para a ótica espírita, a gente analisa o contexto espiritual e a gente pega como um todo, tudo que foi feito até hoje, tudo que Cristo faz até hoje, tudo como Deus até hoje. Então, a gente não pode acreditar num Deus vingativo ou seletista. Também não podemos acreditar que Jesus chegou lá e chegou quebrando tudo, certo? E para fechar, para finalizar, é o seguinte: uma mentira, ela vai precisar de várias outras mentiras para se sustentar. Uma mentira, ela não se sustenta sozinha. Ela precisa de várias outras mentiras. E a verdade, ela vai
diz a verdade nua e crua, ela vai ser a verdade em qualquer tempo. Então, se houve algum tipo de engano ou de erro na codificação da doutrina, ela já deveria ter aparecido, né? Até agora, até o presente momento, não apareceu nada. Por que eu estou falando isso? Porque vai começar uma série de, vamos dizer assim, de histórias relacionadas à doutrina por causa do desencarne do Divaldo Franco, né? Por uma série de outras questões. Mas aí a gente está aqui fazendo a nossa parte, procurando defender aquilo que a gente acredita. Eu tinha para hoje. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Deus abençoe, tá?